Bora, fiel, para as informações direto do CT Joaquim Grava, o timão que vai enfrentar domingo o Flamengo, líder do campeonato. Porém, eu confio na vitória. Eu já vou chutar o placar aqui, 2-1 pro Coringão, 2 gols do Yuri Alberto. O ataque que deve ser Yuri Alberto e Guinegão, né? Memphis não vai jogar. Então se liga nas últimas informações aí. Já deixa o seu palpite nos comentários, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, então sem mais enrolações. Bora pro vídeo. E agora conversamos com a Vitória Leite. Vamos saber como está a preparação do Corinthians para enfrentar o líder do Brasileirão, o Flamengo. Então a Vicky chega aqui no nosso Sport Center. Muito bom dia, Vicky. Bom dia, Marcela. Um beijo para você, para Mari, para o Bira, é claro, para o fã de esporte que nos acompanha. Uma manhã de friozinho aqui em São Paulo, bastante vento para esses lados aqui do CT Dr. Joaquim Grava, mas mais uma manhã de treino por aqui. Até porque um desfalque, aliás, não, um desafio muito importante, né? O Corinthians vai pegar o Flamengo em casa na Neoquímica Arena neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, depois de uma derrota que incomodou muito a torcida para o esporte fora de casa. O Corinthians está agora com 29 pontos na tabela de classificação, treinou ontem, treina hoje e treina amanhã também pela manhã. E a gente lembra, né, que o Corinthians segue com aquela lista de desfalques longa, infelizmente, por questão de departamento médico. Um deles, o mais importante, a gente pode dizer assim, é o Memphis, que está naquela situação de dúvida ainda, apesar de ser mais para não do que para sim, porque teve uma lesão muscular e aí o departamento médico do Corinthians ainda não o liberou. Para ter cautela também, não deve ficar pronto para essa partida. Pelo menos o Guinegão está de volta, ele estava suspenso no jogo contra o Sport, tem feito muita diferença nos jogos do Corinthians e deve voltar para esse jogo. Além disso, o Corinthians paralelamente está lidando com questões dos bastidores, né? Porque mais uma situação de soma às condenações na FIFA e possibilidade de aumentar ali o tempo de transfer ban do Corinthians, porque agora são 120 milhões de reais de dívidas por condenações. Nesse momento são 5 dívidas, né? Então tem o Garro, tem a questão do Martínez, tem a questão do Matias Rojas ainda, Félix Torres, do Maicon, e todas elas somadas chegam a 120 milhões de reais. O Corinthians já quitou as dívidas do Paulistão, que tinha com os jogadores, enfim, mas tem ainda essa questão financeira para lidar pela frente. E agora os bastidores, o novo que não é mais novo, né? Mas o presidente Osmar Stabile, que vai continuar aí para o final do mandato, que seria do Augusto Melo impeachment, a gente já sabe dessa história. Ele está em busca de negociar com os clubes para então diminuir a situação com a FIFA e ver se melhora quanto antes, tira esse transfer ban do Corinthians. Marcela. Tá certo, obrigada, viu, Vitória? Que situação do Corinthians é realmente muito complicado. 120 milhões para quem não tem dinheiro, para quem não tem dinheiro em caixa. Vamos seguir o esporte. Mais um problema financeiro para o Corinthians. Agora é o não pagamento do jogador Martínez. Corinthians mais uma vez foi condenado em última instância pela Corte Arbitral do Esporte, dessa vez por conta do caso de Matias Rojas, e caso o clube não pague os 45 milhões que deve ao jogador, pode receber mais um transfer ban. E aí, uma dúvida na cabeça do torcedor corintiano apareceu. Será que é possível perder pontos por conta de acúmulos de punições? A resposta é sim. Mas calma, torcedor corintiano, porque existem etapas, né, a serem cumpridas. O Timão está proibido de registrar atletas por 3 janelas de transferência. Aí sim, se ainda existir alguma inadimplência, as punições podem começar a ser um pouco mais severas. Lembrando que o Corinthians está proibido de inscrever novos atletas até a janela do segundo semestre de 2026. Agora, falando um pouco das atividades aqui do CT Joaquim Grava, sem muitas novidades, viu? Isso porque o técnico Dorival Júnior segue com os trabalhos, segue com as atividades para enfrentar o Flamengo neste final de semana em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro e muito provavelmente sem o atacante Memphis Depay. O atleta holandês ainda segue na parte da fisioterapia e mais uma vez não treinou com os companheiros. Qual é a solução para o Corinthians começar a subir de vez na tabela aí no Campeonato Brasileiro? Olha, Lelê, eu vou falar uma coisa. Eu não serviria para ser político, porque os caras têm uma cara de pau. Olha, é brincadeira um presidente, o que fez, se envolver de novo na política do time. Isso é sacanagem, cara. Como é que os caras conseguem ter essa cara de pau
E não só ele, né? Eu acho que a maioria que já foi envolvida em todos esses rolos aí, né? Em todos esses problemas que hoje é só a instituição e o torcedor que vão colhendo, eles ainda estão lá, né? Sem ser, inclusive sem ser responsabilizados aí por muitos dos seus atos, por muitos dos problemas que causaram aí ao clube. Então é complicado, né? A gente mudar alguma coisa ali dentro do Parque São Jorge, até porque a gente depende desses mesmos caras que estão lá para mudar estatuto, né, para transformar em qualquer outro tipo de gestão, até mesmo na SAF, que muita gente acha que seria uma solução para o problema, mas para isso a gente também depende desses mesmos caras. E aí a gente fica numa sinuca de bico, né, Casac? Nossa, é vergonhoso, é sacanagem. Eu não sei como esses caras têm essa cara de pau. Sabe, eu não vou falar palavrão no rádio, porque senão vocês podem ser punidos, mas é sacanagem, cara, é sacanagem que esses caras estão fazendo com a marca Corinthians, com o time Corinthians. Como você falou em cara de pau, eu vou chamar um cara aqui que é o maior cara de pau desse estádio 97 para falar sobre isso. E aí, Mano? Não, Lelê, vou te falar, cara. Picareta profissional. É realista quando fala do Corinthians. Eu gosto da opinião do Mano. Que tem pra falar, ele fala mesmo. Mas obrigado aí, Casac, agradeço. Mas, ô Lelê e Casac, picareta profissional, vocês acham que esses caras aí não dormem tranquilo quando põe a cabeça no travesseiro? Eu acho. Dorme. Eles estão nem aí. Esses caras, eles fazem isso daí de maneira proposital, Casac. Eles são picaretas a vida inteira. Porque o cara, ele não torna-se picareta, ele já nasce picareta, ele só vai aflorando esse sentido. Infelizmente, dentro do Corinthians, que existe uma omissão muito grande, por parte de quem até deveria fiscalizar e não fiscaliza, esses caras, eles acham que eles são donos do clube. Infelizmente, a gente sabe muito bem que o futebol é terra de ninguém. Aqui no Brasil, existe o Código do Torcedor que responsabiliza o dirigente que lesa o clube. Mas, infelizmente, cara, essa lei não é cumprida. E aqui no Brasil é natural até a gente ouvir de pessoas falando essa lei não pegou. Se a lei, ela tem que ser cumprida, independente de gostarem ou não gostarem. Você não pode transgredir. Você precisa respeitar. Mas aqui no Brasil, infelizmente, o futebol é terreno fértil pra bandidagem. O futebol é terreno fértil pra picaretagem. Diga, Casaco. Eu fico imaginando como é que esse cara consegue. Eu me aposentei na área contábil, tributária. Sim. Como é que esse cara consegue cair numa impunição, assim, não ser punido por nada, lançando esses demonstrativos, os balanços, ninguém paga por nada, porque na área tributária tem as penas, tem as penalidades, existe isso. Sim. Como é que os caras não pagam por isso, cara? É isso que eu fico imaginando. Por quê? Mas o Casac, é justamente isso que a gente tá falando. Ali é o sujo falando do mal lavado. E é interessante para muita gente jogar a sujeira para baixo do tapete. Por exemplo, um dirigente que ele tem um acordo lá firmado, tá? Se ele paga a primeira parcela e não paga as demais, as contas desse cara não podem ser aprovadas, cara. E aprovaram contas assim do Duílio, que foi um cara que falou, não tô preocupado com títulos, eu quero pagar a conta, não pagou bosta nenhuma, e as contas desse cara foram aprovadas, mesmo ele lesando o clube, assinando um contrato com uma empresa sediada num terreno baldio, pagando um caminhão pro Paulinho que não entregou nada dentro de campo. E esse cara, ele se beneficiou saindo do clube pela porta da frente naquela oportunidade. Andrés a mesma coisa, Augusto Melo idem. Então, cara, como é que você aprova contas de pessoas que só engrandecem ainda mais a dívida do clube? O Corinthians hoje ele deve 2.600 envolvendo as dívidas do próprio clube e do estádio por incompetência administrativa. Mas o grande problema, Casac, é que esses mesmos dirigentes que têm CNPJs atrelado à pessoa deles, ou seja, eles possuem empresas, eles não fazem essas falcatruas com o CNPJ deles, mas eles fazem com o clube. Então, quando o cara não faz isso dentro da própria empresa, porque se o cara é incompetente, ele tem que ser incompetente no clube e como empresário pessoal também. Agora, se ele é incompetente só no clube, eu acho que isso aí tem outro nome que não é incompetência. É verdade, cara. Porque não é possível. Hoje se pune na área tributária, se você não fizer certo, é punido sim. Como é que os caras fazem isso? Conseguem desenvolver essas articulações internas? Eu fico pensando, como é que esses caras conseguem isso, velho? Mas, ô Casac,
O Mano falou uma coisa esses dias que corre um risco de acontecer, que eu acho que a maioria do povo, do torcedor corintiano, só vai se indignar de verdade com isso quando acontecer. Quando o Corinthians sentir o peso da mão das punições forem desportivas, no caso de perder pontos nos campeonatos, e isso gerar com que o time caia de divisão. Porque a maioria do torcedor, ele tem um conhecimento, como o senhor, que é um cara que trabalhou na área contábil, o Mano, a Letícia aqui, são pessoas esclarecidas. Mas alguns torcedores, ele quer saber se o time ganha, perde ou empata. Ele não entra muito do lado policial, se tá devendo, se tá, entendeu, tem falcatrua, ele não entra. Ele vai começar a entender isso quando o time começar a perder pontos, quando começar a haver um rebaixamento por causa disso. Aí, esses caras vão sentir a ira do povo. Tipo, o cara que roubou o clube, e isso acontecer, aí eles vão sentir realmente a raiva do povo. E até porque, né, Portuga, o futebol, ele parece ser um mundo à parte, né? É blindado, né? Tanto na punição pra quem pratica o vandalismo, muitas vezes, brigas que causam morte dos outros. A gente não vê os caras em preso, ou vai preso e logo é solto, né? E inclusive também nessa irresponsabilidade fiscal dos clubes, nunca acontece nada, porque o governo vai sempre facilitando, né? Vai sempre passando a mão na cabeça dos caras, os dirigentes não são responsabilizados, como já falamos aqui. Então... Lelê, Dilson Pereira de Carvalho acabou de fazer um livro, tá com um documentário aí. Pelo amor de roubou Deus. o que roubou. Tem uma denúncia. Aliás, eu acho, sinceramente, o futebol ficar dando voz, ficar dando Os caras tinham ibope que tá preso. pra esse tipo de gente. Esse cara tinha que na Colômbia estourou um escândalo hoje sobre o Deportivo Pasto, um clube envolvido com máfia de aposta. O clube! A direção do clube negociando o resultado. Então, cara, o futebol a gente gosta, mas tem muita gente que é ilegal e se lucupretando dele, viu, gente? Mas diga, seu casaco. Diga. O futebol, eu digo mais ainda, a marca de cada seu time, a gente ama, a gente não gosta, a gente ama. E esses caras nem gostam dos times. Eles vivem, eles estão lá, bom, deixa pra lá, mas a gente ama o time da gente. São Paulo, quem torce pro São Paulo, quem torce pro Palmeiras, quem torce pro Corinthians, a gente ama. E fica chateado com uma colocação infeliz desses caras, cara, que não ama. Eles estão lá, não sei porquê, a gente sabe, mas a gente pode falar, né? Não complica pra gente também. Mas, ô Casaque, domingão tem Coringão aí, enfrentando o Flamengo em Itaquera. Coringão, domingo é nós, hein? Vai ter homenagem... Gol de quem? Gol de quem, seu bem? Guinegão, 1-0. Boa. Guinegão vai voltar, né? Tava suspenso contra o Sport, então vai estar de volta aí pra marcar um golzinho pra nós. Vai ter homenagem e despedida pro Renato Augusto, que tá se aposentando do futebol, estreia de camisa nova. O que você espera desse jogo? Você acha que dá pra vencer o Flamengo? Já deixa seu palpite. Dá pra vencer, sim. Se não acreditar, eu não sou corintiano. Tem que vencer, né? Pela pontuação. E vai dar pra vencer, porque eu acho que os caras vão entrar um pouco melhor que entrou agora, né? Vai ser 3-1, tá? 3-1? 3-1. E aquele esquema, né? Que o Corinthians, como você às vezes fala nas transmissões, se não for sofrido, não é o Corinthians, Lelê. É isso. E o Corinthians Robin Hood, né? Que perde pro Sport, mas é capaz de vencer o Flamengo. É verdade, Lelê. É isso aí. É isso aí. Então tá bom. Ô, Domênico. Ai, não tenho atitude, mas tô sem ar. Gente, tô sem ar. Traz um balão de oxigênio. Ai, Ferreirinha, me ajuda, Luciano. Opa, Maria. Cadê o Lucicão? Cadê o Lucicão? Ferreirinha deixou o pé ali, hein? Ferreirinha tá de graça nesse jogo aí, hein? Porque já era pra ter tomado amarelo na simulação e agora mais um amarelo, era expulso, hein? Como é que deve estar a cara do Marcão? Contra o Santos, ele tentou dar umas cabeçadas lá no Zé Rafael também, tipo um touro louco. Muito bem. Vamos lá, mais Olha um. a cara do Marcão lá, pra quem tá no YouTube. Cara, o Marcão não dá tá nem desesperado, um desesperado. Vamos lá. O Guluzão tá... Não, vamos lá. O Mike, Coleteiro, vai. Boa noite, mano. Aqui é o Bruno de Jardim Peri. Só uma pergunta, mano. O estádio do Corinthians já tem 10 anos, foi inaugurado em 2014. 11 anos. Nesses 11 anos, foi dito que o dinheiro da renda da torcida seria guardado num fundo que seria para pagar o estádio. Ou seja, já são 11 anos guardando esse dinheiro. Fazendo as contas, dá mais ou menos
uns 400 milhões desses 11 anos. Mais o name rights do estádio, que foi falado que era para usar também para pagar o estádio, já são 600 milhões. Para onde foi esse dinheiro todo? Que a dívida do Corinthians nunca diminui, só aumenta. Ai, hein? Então, mas o irmão, com relação a esse negócio aí da conta do estádio, vamos lá, tem algumas situações aí que a gente precisa ponderar. Primeiro, existe sim um CNPJ distinto, toda a arrecadação do estádio, ela não vai para os cofres do próprio Corinthians, porque as pessoas que ofereceram esse dinheiro para o Corinthians sabiam que se deixar na mão desses caras aí, o dinheiro ia sumir, não iam pagar o estádio, e a garantia do banco a gente sabe que não ia ser executada porque é uma empresa que está no estágio pré-falimentar, não sei nem se já não faliu em definitivo. Agora, com relação aí à dívida em si, o Corinthians ele tá tentando, inclusive, diminuir o parcelamento aí da Caixa com relação a juros. Porque a gente sabe que dentro de uma parcela você tem uma parte que é amortização e uma parte que é juros. Os juros que o Corinthians paga por ano, se eu não me engano, do estádio... 60 milhões. Acho que tá mais, viu, Quintino? Se eu não me engano, só 60. De juros dentro do estádio, acho que tá mais. A última vez que eu quis inteirar sobre esse assunto é o seguinte: o estádio era 800, pagou os 400 da Odebrecht, ficou os 400 da Caixa. Os 400 da Caixa já viraram 700. De amortização, o Corinthians esse ano, até agora setembro, só pagou a amortização, não conseguiu tirar nada do valor principal. Vai começar agora. Não, amortização agora. É isso. Não, a amortização é você tirar do valor principal. Então, não, mas eu digo, o Corinthians ele pagou juros. Diminuiu o valor. 700 então, e pouco, tá? O Corinthians ele tá pagando juros, porque as primeiras parcelas dentro de um financiamento... É 17% por ano, então, é muita coisa, velho. Então, mas quando você financia qualquer bem, os primeiros anos você vai pagar sempre mais de juros do que de amortização do valor final. Verdade. Aí depois, no final, aí você tá pagando mais amortização e menos juros. Então o Corinthians é natural que nesses primeiros anos de financiamento, você pague uma parcela maior aí de juros do que de amortização. O que o Corinthians está tentando diminuir é justamente esse percentual de juros que está sendo cobrado anualmente. Muito bem. Aqui onde eu moro, os primeiros anos, a prestação que eu pagava, eu continuava devendo a mesma coisa, cara. Não, mas é assim mesmo. Porque você tá pagando mais os juros. Brincadeira. É juros, você paga os juros. Agora eu já consegui diminuir. Agora já consegui diminuir. É isso aí. Muito bem. Bom, é isso, Fel. As informações aí da ESPN. Também um pouco de bate-papo ali, análise do Mano com Energia 97, Esporte Total. Deixando os créditos na descrição. Domingão em jogo difícil, estreia do uniforme novo, terceiro uniforme. E a crise não para no Corinthians. E os jogadores se acham direito de ficar indo em balada. Uma coisa, a gente fala, uma coisa é os caras indo na folga deles, beleza, tudo certo, não tem nada de errado na folga. Uma coisa é os caras irem pra festa, balada, um dia antes do jogo, ou na madrugada do jogo, tá ligado? Isso aí não dá pra aceitar não, cara. Os caras estão num corpo mole do caramba, e a Gaviões vai falar com os caras, já tem reunião marcada com a Gaviões. Ontem, não sei se teve ontem a reunião com o Stable, cara. E até ontem, que os caras foram lá terça-feira, ele não tava lá, aí foram na quarta-feira, aliás, aí foram na quinta, então agora vai ter reunião com os jogadores, mano. Se perder pro Flamengo, o bicho vai começar a pegar pros caras, hein? Porque os caras só querem saber de festinha, balada, dia de jogo, tá muito da hora, né? Até um tempo atrás, na época do Ramon Dias, não tinha concentração pré-jogo, né? Se o jogo fosse no domingo, a concentração era no sábado, só que não tinha mais. Os jogadores não queriam. Por que será que os jogadores não queriam concentração, né? Um dia antes do jogo, né? Engraçado, né? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e já deixa o seu palpite pro jogo de domingo. Cara, eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians. Porque vai ser difícil a gente não tomar gol do Flamengo. 2-1. 2 gols do Yuri. Comenta aí. Deixa seu placar, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!